Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fábio, eu sou líder da Igreja Nação Maior e hoje nosso vídeo é para falar sobre Trump versus Brasil. Estados Unidos taxa o Brasil em 50% em seus produtos. O que está por trás do ponto de vista espiritual no que está acontecendo, e eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro ponto, pessoal, o que aconteceu? Vamos só, antes de falar da parte espiritual, vamos falar dos fatos, daquilo que aconteceu, beleza? Bom, em meados de 2018, até antes, eu diria que a partir de 2013, com as redes sociais em ebulição, muitas manifestações aconteceram, e isso não só no Brasil, em vários países do mundo. Foi um fenômeno chamado primavera. Então tinha a primavera árabe, e assim vários governos foram retirados através de influência de rede social, tá? E aí o que acontece? Naquele momento você viu Líbia cair, você viu o governo da Ucrânia cair, você viu o governo do Egito cair, você viu o governo da Bolívia cair, e você viu o governo brasileiro também cair através de um golpe e um impeachment da presidenta que ocupava essa função naquele momento, beleza? Então ali foi criado um ambiente de fake news, um ambiente de... Não estou aqui defendendo politicamente nem lado A nem lado B, foi um fato que aconteceu, né? Isso é fato notório, todo mundo hoje está mais do que comprovado. Houve influência estrangeira, houve até espionagem, entendeu? E aconteceu esse cenário. Entra um governo provisório no Brasil, né, que é o do vice-presidente, Michel Temer, que, terminando esse governo, elege aí, como na sequência, o presidente Jair Bolsonaro, que assume a presidência num contexto em que ele mal esperava que ia ter uma pandemia, né? E ali no governo dele foi um governo muito desafiador nesse aspecto, porque teve a guerra da Ucrânia e teve a pandemia. São dois vetores muito desafiadores para a gestão dele e cooperaram muito para a sua derrota, muito apertada pela forma que ele lidou na pandemia, beleza? E aí ele perde por uma margem muito pequena para o presidente Lula, que é o atual presidente, e no dia 8 de janeiro a gente tem uma tentativa de golpe, uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso aconteceu, isso tem vídeos, imagens, a gente assistiu, né? Todo mundo assistiu pela TV, uma invasão ali de milhares de pessoas, e eu acredito que a boa parte delas não tinha ali o interesse de tumultuar, não era o objetivo, mas foram utilizadas, isso é fato. E tanto que você vê, lembra, me dói aquela imagem daquele relógio que foi um presente, né, da França para o Brasil, e ali o cidadão pega aquele relógio e taca no chão. Machucou muito a gente, né? O brasileiro que ama o país, que gosta do Brasil, enfim, todo mundo quer. A gente, como é uma igreja global, né, que tem a missão de levar o evangelho para o mundo inteiro, a gente não foca só na nossa nacionalidade, a gente quer que todos conheçam o reino de Deus, beleza? E aí, pessoal, vem o que? Vem um processo em que busca responsabilizar as pessoas que fizeram aquela ação no dia 8 de janeiro. Esse processo é um processo que tem que obedecer um rito democrático, ou seja, as pessoas têm que ter a acusação e tem que ter a defesa. E é o que está acontecendo, beleza? Então isso aí, tirando os flagrantes que estão presos, né? Quem foi pego em flagrante delito, tá todo mundo solto aí. Inclusive o presidente Bolsonaro, eu acho que ele tem que estar solto até ser provado, condenado. Ou seja, ele tem que ter amplo direito à defesa, beleza? Tranquilo até aí, né, pessoal?
Aí tem outro contexto também, que é o BRICS. O que é o BRICS? A palavra BRICS é a soma, é o acrônimo de Brasil, Rússia, Índia, China e South África, ou África do Sul, beleza? Então, o que é o BRICS? O BRICS é um clube de países que estão integrados, que estão objetivando criar uma sinergia comercial e cultural, a princípio. Não se fala ainda de nada militar. Então estão falando de ponto de vista econômico, ponto de vista cultural, beleza? E esse BRICS hoje, a quantidade de países dele representa metade da população mundial e 40% de tudo que acontece de comércio no mundo estão nesses países aí. São países gigantes, hoje não são só esses 5 países, tem mais países, beleza? Que se associaram e alguns são apenas parceiros, beleza? E a principal potência desses países aqui é a Rússia e é a China, beleza? Esses são os capitães desse clube aqui. E não precisa falar que os Estados Unidos se opõem diametralmente contra o crescimento da China por uma questão comercial. Hoje a maior potência econômica do mundo e militar também é os Estados Unidos da América, beleza? Então, se ela não pode continuar num ritmo de crescimento que a mantenha nessa posição, do ponto de vista aí, tático e estratégico, eles escolhem ir tirando os tijolinhos dos outros players ou competidores, beleza? Tranquilo? E aí acontece o cenário em que estou colocando aqui só fatos, não estou falando eu acho, estou mostrando aqui o que está acontecendo. Se você não concorda, escreve aqui nos comentários para que a gente possa também ouvir a sua opinião e no próximo vídeo a gente fazer uma análise aí. Aí a gente tem uma situação que é inusitada. Um deputado nosso, o deputado Eduardo Bolsonaro, eleito com milhares de votos, foi um dos mais votados aqui do estado de São Paulo, ele pede licença da sua situação de deputado, ele se licencia e passa a residir nesses meses nos Estados Unidos. Então isso é um fato também, beleza? Não estou julgando se ele fez bem, se ele fez mal, estou colocando aqui os fatos. Quando foi agora, em julho, começo de julho, existe uma cúpula dos BRICS no Brasil, que ocupa neste momento a presidência dos BRICS. É o líder dos BRICS hoje é o Brasil, mas é uma questão protocolar, né? Então vai rotacionando as cadeiras. Hoje o presidente Lula é o presidente do BRICS hoje, vamos colocar assim. E o Brasil é o presidente. E aí no meio do BRICS, depois desse caldo todo que eu fiquei aqui 7 minutos explicando para você, o presidente Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos legitimamente, certo? Ele tem todo o direito de exercer as funções de presidente e defender o país dele. O que ele fez? Ele faz um post, ele diz o seguinte: olha, deixem o Bolsonaro em paz, para de perseguir o Bolsonaro, caça as bruxas com letras maiúsculas, né? Ele é enfático e diz a opinião dele e determina isso aí. O que acontece, pessoal? O presidente Lula, no BRICS, diante de vários presidentes, responde assim, mediante a provocação, a pergunta, né, de uma jornalista, ela pergunta, ele responde: cada país tem que cuidar do seu nariz. Então, eu não me meto nas questões dos Estados Unidos não se mete na nossa justiça. E aqui é um país democrático e nós vamos seguir o que tem que seguir. E cabe aí à justiça fazer o que tem que fazer. Simples assim. Mandou essa resposta aí para o presidente Trump, né, via esse discurso. E aí o presidente Trump, na sequência, ele taxa o Brasil em 50%. Qual é o impacto disso? Vamos dizer assim, ó, São Paulo vende suco de laranja para os Estados Unidos. Digamos que o americano compre lá $1 milhão em suco de laranja. Então é $1 milhão que vai entrar aqui no cofre do Brasil, que é o que faz a gente poder
importar coisas, vender. É esse 1 milhão que você vende lá para os Estados Unidos que gera essa economia. Então ele vende 1 milhão, só que quando ele vai pagar o boleto, ele não paga 1 milhão. Ele paga 1 milhão e 100, por exemplo. 1 milhão e 5, vamos colocar 1 milhão e 5. Perdão, vamos colocar para arredondar os números, 1 milhão e 100 mil, vai. Não é esse número exato, mas vamos estipular aqui, vamos supor que seja 10%. Então ele vai lá e paga 1 milhão e 100 mil. Por quê? 100 mil vai ficar para o governo americano. Então é uma taxa, porque você está comprando de outro país, então eu vou cobrar um pouquinho para eu também fortalecer o nosso país aqui. Justo, correto, todo país faz isso. Beleza. Aí o que acontece agora? Só que agora, quando o americano vai comprar 1 milhão de reais de suco do Brasil, aqui do estado de São Paulo, de carne, de qualquer produto nosso aqui que a gente vende para eles, gasolina, avião, a gente vende avião, né, da Embraer. Então se é 1 milhão de reais, o americano não vai mais pagar 1 milhão de reais, ele vai pagar 1,5 milhão, porque a taxa é de 50%. Então ele já vai pensar 10 vezes para comprar um produto do Brasil aqui. Então a consequência imediata disso é que o pessoal vai segurar a compra. Então se tinha pedido para ser pago, nesse momento agora, tem um vendedor e um comprador, um vendedor chorando de um lado e um comprador bravo do outro, dizendo cancela o pedido, cancela o pedido, cancela o pedido. Por quê? Porque a taxação causa esse impacto. E qual é a consequência maior disso? O vendedor vai dizer para a fábrica, olha, cancela o pedido do lote tal, cancela o pedido. Aí o dono da empresa vai falar, não vai entrar aquele dinheiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai, vamos dispensar, não vamos segurar, vamos demitir, porque ele não quer ter problema. Então, pessoal, esse é o impacto, beleza? Até aqui eu não emiti nem opinião, eu só falei o que está acontecendo na prática. Causa raiz disso, pessoal, eu fiz um resuminho que meu tempo está bem corrido, mas eu não podia deixar de passar para a nação o que está acontecendo, tá? Que essa causa aí, espiritual, ninguém vai falar isso em nenhum canal, e eu não vou ficar aqui fazendo debate político, eu não vou ficar aqui fazendo debate geopolítico, que tem monstros, pessoas maravilhosas, depois eu vou dar nomes que são melhores do que eu nisso e vão fazer isso melhor. Mas do ponto de vista espiritual eu não estou vendo ninguém falar disso. E o que eu quero dizer é que Jesus está voltando, primeiro ponto. Segundo, é um cumprimento escatológico, é fim dos tempos. E eu vou dar 3 evidências: guerras, a pandemia e a marca da besta. A marca da besta, o pessoal faz muita folclore com isso, mas é um sistema. É um sistema de comércio que vai ser implantado. Quem tiver a marca da besta vai comprar, quem não tiver não vai ficar excluído. Num período, que aí também a gente pode fazer um vídeo sobre isso, um período escatológico que é da grande tribulação. E aí vem o advento do anticristo. Então são todos esses aspectos que estão aqui, ó. Então isso que está acontecendo hoje, e vem do que, pessoal? Começa aonde? Numa rachadinha, numa fissurinha, que foi a mentira lá de trás. As mentiras, as fake news. Pai contra filho, filho contra pai, família contra família. Um é de um lado, outro é do outro. Que saudade na época que um lado chamava o outro de coxinha. Olha os coxinha. Lembra que o pessoal falava? Quem votava lá no Serra, no Fernando Henrique, era coxinha. E o pessoal chamava os que votavam no Lula de mortadela. Olha os mortadela. Era bom essa época aí. As pessoas iam num churrasco, o outro ganhou, tudo bem, tá tudo certo. Hoje um chama o outro de ladrão. Hoje um chama o outro de sem vergonha. Hoje um chama o outro de pedófilo, de coisas assim pesadas, porque ele tem uma opção política, entendeu? Ou fascista quando é do outro lado, reacionário. Então é muito ruim esse clima. Esse clima espiritual é um caldo que antevém esse cenário que está acontecendo de escatologia, de fim dos tempos, beleza? E esses exercícios por exemplo, das formas de pagamento, gente, já é um pulo para colocar um chipzinho numa testa, numa mão. Você vai pagar alguma coisa, aproxima a mão,
e vai. Isso é uma coisa assim, já é viável do ponto de vista tecnológico, já é viável, já existe isso, já existe essa possibilidade. Não foi feita ainda, porque quando fizer vai ser a assinatura, a chancela do início do fim dos tempos mesmo, beleza? E essa mecânica do mal, e aí entra o ponto que eu quero encaminhar e explicar para você. Você não pode cair nesse rodamuinho, você não pode cair nesse turbilhão. Se você entrar neste debate agora, você só vai arranjar dor de cabeça, vai ficar triste, vai ficar magoado, certo? E não vai resolver nada. O que você tem que fazer, e é o propósito desse vídeo aqui, que eu passo para a nação maior, e para minha família e para todos, primeira coisa, mantenha as relações familiares. Então cuida da sua família. Não leva ódio para sua família. Não fomenta ódio, não encaminha fake news pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Continue trabalhando para desacirrar esse conflito. Então, a minha sugestão é essa. Não entre na pilha de falar assim, olha, a culpa é de um, a culpa é do outro. Aqui, cada um vai ter a sua. Eu tenho a minha análise, mas eu não vou fazer porque não é o propósito desse canal. Tenho a minha análise política disso. Quem me conhece mais perto sabe. E quem até viu o vídeo pode até já depreender o que eu acho do que está acontecendo aqui. Quem é culpado, quem não é. Mas isso aqui, no fim do dia, não vale. Quem é culpado, quem deixa de ser, não vale nada. O que vale no fim do dia é a gente chegar em casa e dormir em paz com a nossa família. Entendeu? Então não deixe esse clima contaminar você, esse clima prejudicar você, beleza? Essa é a minha sugestão, você ficar firme nesse aspecto aí, tá? E qual é o prognóstico? Para terminar, o que vai acontecer? Isso aqui daqui a um tempinho vai cair essa taxa aí, com certeza, porque vai prejudicar os próprios americanos, né? Então eles vão retroagir. Mas por trás disso tem uma coisa muito maior. A taxa é só a ponta do iceberg. Você pode ter certeza que vai vir uma grande força de intervenção, uma grande força de influência, uma grande força de dominação para a nação brasileira. E aí fica você atento a isso e não se permita nunca você ser subjugado por ninguém, nem na terra e nem no céu. Somente glória a Deus e ninguém mais. Amém? Então quero agradecer a todos vocês que viram esse vídeo. Estamos em 40 dias de jejum. Hoje é o 5º dia e eu estou orando por você. Fique com Deus, estou orando por todos. Nação maior, um só Deus, um só povo, uma só nação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.